Marcelo Gandhi, estou lendo aqui porque o computador está na minha frente, tá? Tá ok, minha querida. Artista visual e educador, é do Paraná, não, é do Natal, Rio Grande do Norte, adoro. Isso. Graduou-se em Arte e Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seu trabalho transita pela música, performance, desenho, pintura e escultura, então, aqueles hibridismos todos que a gente adora. Entre as várias coisas, né, tem a Bolsa Residência Exo, do Itaú, não, do Sim, Exo, ok, é do Copan em São Paulo. Foi pelo projeto de Itaú Cultural. isso, indicado ao Prêmio PIP em 2020, bem legal. Bolsa Rumos, Arte Visual do Itaú Cultural também, em 2006, Isso, por é a uma série de mesma. Isso, desenhos. Que isso. na verdade foi a primeira vez que eu entrei em contato com o seu trabalho. Eu não te conhecia, mas foi Ah, lá. é? Nossa. É, eu adorei, eu olhei os desenhos e fiquei apaixonada, né? Eu dou aula de desenho, então desenho é tudo, né? Seu trabalho está presente em várias coleções, entre elas Centro Cultural Dragão do Mar, no Ceará, que é lindo esse lugar, adoro. Centro Cultural do Banco do Nordeste, Fortaleza também, Pinacoteca do Rio Grande do Norte, Instituto Capitania das Artes, Centro Cultural São Paulo também, AMBA, África, Brasil e Cuba, Londres, Inglaterra, e isso, gente, é um resumo da coisa, tá? Porque ele já andou bastante. E aí a gente começa, tá bom? Pode falar aqui com todo mundo, dá um oi para todo mundo que tá chegando. Muitos corações, muitos aviões, chama a Não galera, é, gente. gente? Que louco. Bom, é sempre um prazer. Primeiro, agradecer o convite, Kátia, desse projeto tão interessante que você está fazendo, tão singular e tão necessário, né? Sim, Para estabelecer plataformas outras, né? Descentralizar, né? Eu acho que sim, discutir, falar é mega importante. Trazer sim, alternativas de circulação, sim, né? De um meio sim, que é muito elitista, né? Como as artes visuais, né? Então eu acho que sim, é um trabalho curador, né? De cura também, né? No sentido de sair do vício de um centro que é sim, excludente, que às vezes ele retém tudo para ele, não quer dividir nem partilhar. Então acho que essa partilha aqui é muito saudável dentro do nosso sim, nicho, né? sim. E E é fora até do nosso interessante nicho você também. trazer isso, porque quando eu comecei os diálogos, na verdade foi em plena pandemia, né? Eu falei, gente, eu quero conversar com as pessoas. Né? E eu Eita, falei não assim, sabia. cadê todo mundo? Começou assim, né? Porque assim, eu Hum, já vinha fazendo a mentoria artística, né? E eu tô falando de processo criativo com os mentorados, mentorada. Eu falei, gente, mas, cara, eu podia fazer uma coisa mais legal ainda, começar a falar com as outras pessoas sobre os processos criativos delas, sim, né? Sem sim. esse peso, né, de ser uma entrevista, né? E aí começou, e aí a coisa ficou, não para mais, sabe? Hashtag começa, não para mais. E a ideia é isso, assim, não precisa ser uma grande estrela que vem, pode ser de vários lugares, né? O gostoso é sentar e criar esse lugar da partilha e realmente criar esse espaço, né? Que não é estratificado, não tem um peso de, sabe, eu tenho que construir uma identidade aqui e performar aqui uma figura. Não, é a gente como a gente é, estamos sentados aqui como se a gente estivesse sentado no boteco, conversando sobre coisas importantes, né? Que nos move, né? De um jeito mais leve. Então, a ideia foi essa. E aí, pegando gancho, né? Hum, É, eu tinha visto seus desenhos em 2006 e a gente se reencontrou, aí foi pessoalmente, no roteiro de ateliês. isso, lembro. Lembro, né? E eu falei assim, gente, que legal. Eu fui lá, na verdade, eu fui visitar o Elcio, e aí tava você também lá expondo, tava vocês dois, né? Eu falei, gente, que incrível. Deixa eu beber uma água. Hum. Tranquilo. Eu fiquei apaixonada, né? Porque eu falei assim, gente, tem essa coisa do desenho, das camadas. E aí você traz uma coisa, aí a gente vai começar a falar dos trabalhos artísticos, né? Ah, Da coisa do desenho que você traz, tudo bem, né? O projeto dos ateliês, até a gente podia falar um pouquinho disso, porque eu acho que é bem legal, né? eu acho. Como que o roteiro de ateliês, aquele projeto Portas Abertas, que existe até hoje, pessoas Isso. procurem saber, tem site, tem todas as informações, como que isso para você, que grau de importância, ou como que isso assim. Bom, a gente está aqui falando hoje por causa do roteiro de ateliês também, né? Como é que isso contaminou e de certa maneira, impulsionou também a tua produção, o roteiro de ateliês, né? É, A é, proposta. Falar do roteiro de ateliês é falar de uma alternativa. E para mim foi Sim, uma forma também de sair do vício. São Paulo tem um circuito
sim, hegemônico estabelecido de arte contemporânea, de artes visuais. E eu acho que o roteiro ele traz para mim uma expansão disso, sair dessa caixa, né? sim. Sair desse que vicia, que deixa a gente meio viciado, achando que só tem aquele caminho. Então, o roteiro, Sim. para mim, ele trouxe realmente vamos dizer assim, uma alternativa, uma vivência de cooperativa, de grupo, Sim, né, de sim, artistas que se unem para fazer algo independente do sistema de arte, da hegemonia do sistema de arte. E aí é um circuito autônomo, independente, artístico, criativo e sim, também que envolve os afetos, né? sim. Essa é a Que parte também envolve gostosa, né? esse elemento humano, né? O que está por trás do sistema de arte, né? Sim, Quem são as caras, né? Quem são as sim, pessoas que estão por trás, os sujeitos e as sujeitas. Então, eu acho que o sim. roteiro foi muito interessante para a gente quebrar essa hegemonia e trazer Sim. outras vivências, sabe, Kátia? Experimentar de outro jeito, né? Eu acho que o Sim. roteiro, assim, eu lembro quando começou, sei lá, era só aqui no Butantã, eu moro aqui no Butantã, né? Eram, sei lá, as Hum. casas daqui, dava pra fazer a pé, 15 ateliês, depois hoje deve ter, sei lá, deve estar quase batendo a 200, né? A rede fez assim, São Paulo, né? Vrau! Seria impossível fazer a performance da marcadora agora, né? Eu precisaria de um batalhão de gente para fazer comigo, quem sabe um dia eu faço. Um batalhão de gente marcadora para a gente cobrir todos os ateliês, né? Até uma ideia. Mas eu acho que isso é bacana, porque quando você faz isso, né, de experimentar de uma outra perspectiva, né? E eu acho que é muito isso mesmo, a gente vicia ou cria um imaginário que só é possível, né, transitar no circuito se você está em determinados lugares, né? E na verdade tem vários outros, né? E às vezes até mais não digo que é potente, mas eles são mais ramificados, vamos pensar assim, né? Eles se ramificam para outros lugares, né? E aí criam outras possibilidades da gente, que é o tema da live, né? Que é o existir e também resistir, né? Eu acho que traz para a gente essa perspectiva, né? De, ok, né? Por esse caminho dá, mas eu posso criar outros caminhos, né? Possíveis e não trazer, e eu acho que aí que é o perigoso, sabe, Marcelo? Que Hum. muitas vezes fica um discurso rancoroso, entendeu? Ah, eu não faço parte daquela panela, então eu ataco que, ok, a gente sabe como é que é, mas tem lá uma dinâmica também, como tem outras dinâmicas possíveis, né? Eu acho que o perigo é cair no discurso do rancor. E quando é mais bacana, é criar outros discursos possíveis também. Eu sei que existe aquilo lá, mas eu posso criar outras redes de afetos, outras redes de trânsito, né? Eu acho que isso é uma sacada muito legal do roteiro e dos artistas, né? Tipo assim, ok, né? Eu não estou lá nos Jardins, mas eu estou em São Paulo inteiro, participando do roteiro de ateliês, né? Então, assim, é como também, de qual perspectiva, qual é a lente, né? Que você está colocando na hora que a gente se posiciona. Né? E eu sempre falo que todo trabalho artístico é um posicionamento. Pode Sim. ser o que você queira, apartidário ou partidário, não interessa, que aí é uma outra camada que pode grudar no trabalho ou não, mas ele é um posicionamento, é um se É, colocar diante de uma perspectiva de visibilidade no mundo. Né? E aí isso vai grudar na tua crença, no teu valor, e um monte de outras coisas, na sua construção de identidade também. Né? essa Então, coisa que um você pouco fala por do aí. existir, né, Kátia, ou do resistir, ela para mim está muito ligado a essa questão do política, no sentido mais amplo, né? No Sim, sentido de debate, de diálogo, de sim, você de você não ser nulo, de você ter uma posição, de você ter um olhar, né? sim. E de trocar esses olhares, ver outros olhares, né, de você partilhar também o que você traz e o outro também. E aí a coisa vai, aí a gente vê a questão da rede mesmo, do Sim, encontro, né? sim. Não é neutro, né? Neutro não Existir dá, é, né? Neutro é muito existir morno, né? isso, existir é uma Neutro é posição muito. Ficar na banheira morninha é muito demais, né? de enfrentamento mesmo, e de crise, Sim. né? De Crise, solução, né? Eu acho que a sim, gente, o viver e o existir e o coexistir, para mim,
ele tem que ter, para mim, só faz sentido se tiver tudo isso. Crise, solução, atrito, contato, essa tensão toda, esse jogo, para fugir da inércia, para fugir do local de conforto. Sim. Eu acho que existir, né, é ir além desse conforto. Aí eu vou pegar uma carona aqui, ó, bati no relógio aqui, mas eu vou vendo. Pegar outra carona aqui, quando você fala isso do embate, tudo, me lembrou uma frase que você, em algum momento, disse, que você fala, eu anotei, que o performer é o seu próprio signo. Eita. Você fala isso em algum momento, vamos embora, respira, vamos comigo. Vamos aí, né, pensando que signo, né, signo é algo que você põe no lugar de uma coisa que tem um significado de um valor. Né? E aí andando, né, o performer é seu próximo signo, que é uma frase sua que eu adoro, né? Ele é a coisa que representa, mas também a própria representação. Né? É a ação, é a obra, né? E o corpo também é a obra. Então, de certa maneira, o performer ele é o seu sujeito, né? E também ele é o significante. Ele está tudo junto ali. E aí eu queria que você trouxesse para a gente essa tua relação do corpo mesmo, sabe? Porque você não só desenha e faz as coisas, e aí eu achei bárbaro, né? Eu não sabia disso, que você teve banda de música, né? Flertou com dança contemporânea. Gente, adorei quando eu li isso, eu não sabia. Né? Com a dança. Então, assim, essa experimentação de todos os sentidos do corpo, né? E aí, como que é isso para você, né? Assim, o Gandhi, que é performer. E como é que isso vem, né? Atravessando o trabalho. Aquela frase, né? O performer é seu próprio signo. Ele veio de um livro do... Esqueci o nome, um livro sobre performance aqui na América Latina. Eu tirei desse livro. Até que é uma apropriação. A frase não é minha, mas eu me aproprio. Mas vem desse livro de performance. Tudo certo. Esqueci agora o nome do livro. Ele saiu pela EDUSP, eu acho. Maravilhoso. Não é do Renato Cohen, não, né? Eu acho que... Não sei se é do Renato Cohen. Pode ser, mas não tenho certeza. Depois a gente descobre. Tá bom. A gente depois devolve isso, essa ref para vocês. Tá bom. E eu coloquei essa frase, olha que interessante, numa foto que eu fiz performando no meu quarto, da casa dos meus pais, em Natal. Eu escrevi isso na minha cama, em cima da minha cama. O performance é seu próprio signo. Me caracterizei, fiz uma performance em cima da cama com essa foto. Depois eu posso mandar a imagem também. Sim. E é interessante porque tem uma coisa de espelhamento. Eu acho eu acho que o performance é seu próprio signo. Ele tem o quê, Kátia? Eu acho de um olhar sobre mim mesmo e sobre essa potência da arte na minha vida, como ela se capilariza nas minhas questões privadas e públicas. Sim. Então, acho que tem uma coisa muito marcada e que é um apanhado das minhas experiências, né? Eu fiz dança contemporânea na Federal de Natal. Eu vim do colegial muito reprimido, por eu ser Imagina, no Nordeste ainda. No Nordeste ainda. Só fiquei assim, ai, Jesus. E assim, a dança para mim foi um grito de liberdade no sentido do meu desejo gay, de ser minoria, de quebrar essas correntes de controle, né, de violência, de repressão, de opressão, de homofobia, da qual eu fui muito alvo, né? Então, assim, foi libertador para mim a dança. E aí na sequência da dança, eu fico mais ou menos, eu acho que 2 anos fazendo dança contemporânea, e depois eu vou para música. A MTV chega em Natal, isso é anos 90, não, anos 90, e aí eu monto uma banda, o Évora. E aí era meio que uma sequência da dança, corpo, depois a voz, né? A performance. Eu tenho um caráter, eu acho que eu tenho uma personalidade performática. Então parece que é tudo meio que algo em cadeia. E o desenho é muito louco, né? Vem tudo muito encaminhado. Explode, né? Porque, assim, como você fala, as capilaridades, né? As capilaridades, né? Então, assim, na hora que você vai pro desenho, a gente vê isso. Porque o traço é nervoso,
é camadas, e você mistura um monte de coisas, né? Não é que mistura, é que faz sentido, né? São várias, literalmente, né? E aí tem signos, camadas, citações, imagens, e você vai procurando. Então tem momentos que o seu desenho está todo assim, aí de repente você distancia um pouco, e ainda assim, né, que esses últimos, né, e aí é bacana porque você fala exatamente isso, né? Eu saí daquele desenho que era um monte de coisa, e aí nesse momento pandêmico eu fui trazer uns desenhos que começam a parecer vegetais, mas ao mesmo tempo tem partes do corpo, tem uma coisa assim, de realmente, olha, tá tudo tão ruim aí, então eu volto para o meu corpo, né, para esse meu desejo pulsante, né, e aí os desenhos vêm desse lugar também, né, então você vai criando esses outros corpos possíveis, né, que são, né, hibridizados mesmo, né, eles são, né, parece realmente, tem uma sensualidade, mas é aquela linha certeira, não tem mais aquele monte de camada, mas o que acontece é que o corpo vai se metamorfoseando como se procurasse outras maneiras, de novo, de existir e resistir diante de um cenário né, que estamos vivendo, né? E aí são muito bonitos esses desenhos, assim, eles são muito bonitos. Eu sou apaixonada por desenho, todo mundo sabe, né? Há anos, então assim, eu fico acompanhando manifestações de desenhos, assim, tem algumas que me capturam, e você é um desses artistas, assim, que eu gosto de acompanhar os desenhos, né? E como vai mudando, né? E são plural. Então, queria um pouco que você falasse desse momento, assim, desses desenhos que você traz, que tem o corpo também, né? Que se chama Caderno Livro de Quarentena, Pandemia e Necropolítica, não é isso? Isso. Que tem as Eu características acho que, anteriores, mas começa a trazer essa coisa mais biomórfica. sim, esses desenhos vêm na pandemia e, para mim, eles são meio que realmente um ponto de fuga, né? É, tem um mix aí de refúgio, fuga, encontrar outras possibilidades, como você fala, né? Esse corpo que não está na norma, né, Kátia? Esse Sim, corpo que não quer entrar na norma porque a norma está esgotada, né? sim, Ela é repetitiva, né? Ela é sim, entediante, sim, ela não se renova, ao contrário, ela se engessa e de um sim, modo muito violento, né? sim. Então eu acho que meu caminho é essa monstruosidade, né? Essa Que é muito inquietação linda, né? Eu monstruosa. acho engraçado você falar que é monstro, né? Porque monstro a gente acha sempre que é algo que é né? A ideia É do feio, monstro, né? É aquilo que está fora da sim, norma, né? Mas na verdade o monstro é exatamente, vamos pensar assim, é uma outra possibilidade, né? É uma outra sim, possibilidade de existir também. Não sim, como monstro, mas o diferente, né? O diferente se você for olhar para a norma, mas é simplesmente aquilo é assim, ponto final. Não é que é diferente nem monstruoso, né? Mas que para existir é uma trabalheira enorme, né? De articulações, de negociações, né? Com o que seria assim, vamos pensar, com os grandes padrões normatizados, né? Seriam isso, né? E que a gente vê que cada vez mais esses espaços vão criando, né? hum, E aí, a gente está em São Paulo, né? Ainda dá, né? Eu acredito que no Rio Grande do Norte, minha família é de Fortaleza, né? Então a gente sabe como é que ei, é, como é que é isso, né? Assim, cara, você ser o diferentão, esquisitão, lá para cima é uma coisa, né? Vim para São Paulo, a gente ganha né, um certo aspa, né? De liberdade, né? Mais ou menos, né? Que a gente tem que saber também mover ali no circuito, né? Então, sim, né? Então, não é que é uma monstruosidade, é aquilo como é, né? Na sua inteireza, mas que é visto como diferente. Por isso que assusta, sabe, Marcelo? Assusta, porque assim, e aí vou trazer um pouco de pensamento sistêmico, que é assim, todos hum, nós temos nosso sistema, aí sistema no sentido mais ampliado, tá? De rede, hum, de conexões, de crenças, de valores, etc, 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 religiosidade, espiritualidade, é um pacote enorme. Quando eu estou num lugar, né, que o meu sistema é totalmente diferente disso que está em torno, né, o que é esse sistema em torno? Ele vai rechaçar porque ele quer se proteger. Então, no fundo, sim, é um grande medo de se submeter a algo que para ele é estrangeiro. E aí começam os atritos. E aí fica mais atritante ainda quando uma das partes não quer o diálogo. E por isso que a gente tem tanta tensão, porque o diálogo é complicado.
E, na verdade, é isso, é um sistema querendo se proteger dentro da sua, sei lá, das suas crenças e valores. E aí eu venho com o novo, e o novo assusta. Abrir-se para o novo assusta. Para as outras possibilidades de existir, assusta. Porque implica em você olhar para o seu sistema e falar, uau, isso aqui não está funcionando. Isso aqui não está funcionando. Né? É assumir, de certa maneira, uma falência. E aí é muito difícil, porque Adoro essa precisa de palavra. uma humildade, porque precisa de uma humildade muito Sim, grande para você olhar e falar assim, caguei, sabe, tipo assim? Acho que desse jeito não rola, eu preciso outra estratégia. E aí é quando interessante, vem o novo. sim. É interessante, Kátia, você falar em falência, porque os meus desenhos, eles vêm desse acúmulo de experiência, não de forma consciente, com a dança, com a música, com o Sim, trabalho de artes plásticas mesmo, desenho, pintura. Eu fiz uma viagem eu fui apresentar um trabalho em La Corunha de performance em 99, no Festival de Semiótica Internacional, Humberto Eco estava lá. E depois uau. eu desci, fui para a África, depois quis ir para a Inglaterra, não tinha visto, em suma, fui deportado da Inglaterra, Ah, eles voltei para deportam mesmo. super destruído e fui para o sertão, para a casa do meu bisavô. E aí eu tô na casa do meu bisavô, junto com minha tia, aquela coisa do sertão mesmo, Guimarães Rosa, lá vai fumaça, Ai, que delícia. e aí tô escrevendo, peguei um papel e comecei, e quando eu vejo, eu disse, gente, o que é que eu tô fazendo? Quando eu olhei, tinha um desenho que eu nunca imaginei que ia sair, e foi esse desenho que meio que abriu muita coisa para mim, que entrou no Rumos, que me tirou de Natal. Menina, foi assim, Olha que legal. foi uma coisa muito absurda. E vem desse local. Então, é interessante como o meu desenho vem num momento em que eu me sinto falido. Olha que louco. Onde eu me sinto em queda. E aí, É o momento que a gente se rende. Eu pronto. me rendo. E aí E vem, o aí, download vem. e aí CEO lá em interessante. cima está vendo. O Meio CEO que, lá em cima. Fala, meio que, agora ele meio não que está querendo ser nada, ele é isso. Então, vamos pronto. embora. Vamos dar uma Foi ajudinha um para pouco ele? isso. É Terminei isso. minha banda não existia mais, eu não sabia bem para onde ir, o que fazer. Fui fazer esse retiro, inconsciente ou forçado ou não, para o sertão. E o desenho Voltar para apareceu. as raízes, né? Voltar para as É. raízes, né? E esse E desenho, a ele que meio que. força que tem isso, Marcelo, que Então, força que tem isso. Que tem minha muita terapeuta força, falava isso. assim. É, Eles são fininhos, mas tem uma força absurda. É só tracinho, aquela coisa, aquela garatuda. Mas o negócio é muito. Tem uma força, né? É sim. isso, bate com o que você está falando. Né? É. Mas porque você E, vai e buscar exatamente naquele lugar, né? Olha só, tem duas coisas que acontecem, né? E eu comento isso dentro da abordagem, vamos pensar assim, dentro de uma inteligência sistêmica, né? Que é essa coisa assim, cara, eu não vou brigar mais, então eu me rendo. Estou aqui disponível, né? E aí tem essa outra coisa também de você, olha que coisa bonita, você volta para casa do seu avô. Que força que tem isso, entendeu? Porque assim, bisavô. bisavô ainda por cima, né? Então é se conectar com toda uma ancestralidade, né, masculina, do jeito que é, como é, sem julgamento, né? E aí aquilo vem como força. E é assim, o que que as gerações anteriores querem pra gente? Que a geração seguinte vá para frente, que siga, né? Então quando você entra em contato com isso, nesse lugar de rendição, não vou brigar com nada, eu só tô aqui catando meus caquinhos, na humildade, assim, nessa sandalinha da humildade, a coisa vem, entendeu? Sem aquela expectativa, porque fica muito isso, né? A gente percebe no pessoal artista, no pessoal novo principalmente, porque eu já Hum. quero ser. Então ele constrói aquela persona, né? E aí não olha para o trabalho não acontece com essa, vamos pensar assim, com uma certa integridade, no sentido assim, está conectado com uma força muito forte, sua. Então você fala, pô, é um desenho simples. Não, aquele desenho é tudo naquele momento. E aí é esse desenho que te faz abrir a porta e ir para um outro lugar que você estava, nem imaginava. Tá aqui em São Paulo, hoje estamos conversando aqui via conexão, né? E é incrível isso, porque é aquele momento que a gente rende, a gente não quer tentar ser.
ok, né? E aí eu recebo uma informação, e aí, claro, o segundo passo, o que que eu faço com isso? Aí eu vou atrás, vou para o Rumos, vou para não sei o quê, vou para não sei o que lá, e começo a colocar uma coisa em movimento, né? Mas eu venho de um lugar muito de força mesmo, né? E é bonito isso, muito bonito. De um local que tem uma dualidade, porque sair um pouco desse pensamento da monocultura, né, Kátia? Ou Sim, seja, vem sim, de um local de força e fraqueza, né, de trevas e luz, de um local de tensão. Eu acho que o fazer sim, da criativo, o fazer crise. artístico É a e o crise que você fazer fala. Crise e existencial, solução. isso, eu acho que ele vem dessa tensão eterna, até a morte, não vai parar, né? Sim, E eu acho que isso aí é a bateria. Eu lembro muito, quando Araci Amaral e Lisete Lanhado, que eram as curadoras do Rumos, foram na minha casa, que elas olharam para os meus objetos. Eu tinha um altar, né? Eu tenho uma espiritualidade ligada à magia, eu tinha um altar aqui e um estante de brinquedo. Eu adoro brinquedo. Aí Lisete olhava para sei. o altar, olhava para os brinquedos, aquela loucura, e aí mostrando as coisas, daqui a pouco. Aí eu dei para elas o livro de desenho que eu estava, né, desses desenhos aí, da casa do meu bisavô. Pronto, quando elas pegaram nesse livro que abriram, elas falaram: Marcelo, é isso aqui. Ai, que demais. Foi forte. Show. E Araci falou: o seu desenho ele tem um acúmulo de todas essas experiências suas, Sim, da música, da dança, do sim, objeto, da espiritualidade, do lúdico, né? Das angústias, sim, das falências, das crises, da sim. queda, E né? é incrível, né? Porque você tem que botar. Eu sempre falo que desenhos são simples e poderosas. Porque você tem Uh, que dar numa imagem só um monte de coisa. Então, é uma uau. imagem com uma síntese poderosa muito grande. Por isso que eu sou apaixonada por desenho. Um desenho diz mais do que muitas outras coisas, porque não tem a sedução da cor, não tem a sedução do truque, cara, é a linha e você, a cada presente, em cada risquinho ali que você está dando. Então, é uma síntese muito poderosa. Então, assim, é Oh, incrível, adoro desenho. Muito legal. eu Síntese poderosa. é, é, tava pensando uma coisa aqui, mas saiu de órbita. Bom, muitas emoções passando, né? Ai, vou falar outra coisa aqui que eu gostaria que você trocasse com a gente. É assim, eu sempre faço como é que fala? Uma, um roteiro, depois ele vai para o espaço. Por isso que eu gosto dos diálogos. A gente começa e as coisas vêm vindo e está tudo certo, né? Então tem uma coisa assim, outra também que você traz, ok, desenho como uma síntese poderosa, mas além da síntese, ele traz para quem está do lado de cá, né, uma Uhum. fabulação, uma fabulação. É como se você recortasse um pedaço de uma historinha que você está querendo contar em imagens para gente e a gente fica Uhum. criando, né? Porque fabulação vem de fábula, que é um conto, uma mentirinha, né? Uma mentirinha inventada, né? A fábula é uma mentirinha inventada. E ok, tudo certo, porque aquelas imagens não existem no mundo, mas existe no imaginário do Marcelo, que é uma síntese dessas coisas todas, dessas vivências, experiências. E quando a gente entra em contato, é como se a gente estivesse lendo visualmente uma fábula. Porque tem muita coisa, muita história ali. Só que assim, não vem pela palavra, vem pela imagem. Como é que você vê isso? Assim? Você se percebe contando uma história por imagem? Ou é Eu essa sinto coisa da que fabulação? que eu não vejo tanto como uma história linear, uma narrativa. Eu vejo É, que não é linear. talvez a minha antologia, você talvez faça você tem essa ideia da narrativa, mas eu acho Sim, que eu trabalho muito com a fragmentação, né? E com essa coisa da linguagem do inconsciente, né? sim. Que às vezes é imprevisível, é inédita, é meio transe, é meio xamânica, é de uma outra Sim, ordem, total. Tem. mas Ó, que eu acho que tem um comportamento, sabe, Kátia? O meu desenho ou o meu trabalho com arte, que ele pode cair nesse local da fabulação e sim, também ele pode transbordar além disso, sim, sabe? Eu acho que ele pode ser sim, linguagem, mas ele também às vezes pode se comportar de um modo muito imprevisível. Eu adoro quando isso sim, acontece, sim. sabe?
Sim. Não, porque tem tudo, né? Quando eu falo fábula, não é só uma coisa do conto bonitinho, porque tem a crítica, né? Você se posiciona muito com os desenhos, assim, nas Sim, coisas que você acredita, né? Para quem você está direcionando uma certa crítica, né? Você vai misturando nas imagens ali, e aí é que eu falo que tem uma. Não é uma fábula, né? A gente vai entendendo assim como que você pensa e lida com algumas questões que são suas, mas que também são do mundo. É nesse sentido, sabe? ah, Neste lugar, entendeu? Fica sim. muito Bom, claro, assim, pronto, ó, chegando aí, é eu acho que isso, isso, tem, isso. pegando esse fio aí de pensamento, eu acho que o meu, entrando nesse local aí, eu acho que tem o que mesmo do biopoder, né? Sim, total. Dessa captura do desejo e dessa luta desse corpo que defende o desejo, luta pelo desejo, vive pelo desejo, né? E o desejo, o que que é? Ele é catártico, ele é desestabilizador, Sim, ele é selvagem, ele não é capturável. sim, E aí eu acho sim, que entra um pouco nessa linha. sim. Sim, e aí que está a potência, né, dos desenhos. Ó, tem um comentário aqui, ó. Desenhos são palavras desenhadas, também são como palavras desenhadas, uma linguagem poderosa. Binário Amada, que falou. É, Não sei, né? Gil é um Mas seja artista bem. que mora aqui em São Paulo, maravilhoso. Ah, legal, legal. Seja Valeu, Gil. bem-vindo. Tem alguns comentários aqui. É, agora as perguntas que todo mundo fica esperando também, mas é assim, mais levinho assim. Marcelo, se você pudesse convidar uma pessoa querida, assim, um artista que você admira, pode ser qualquer pessoa, para sentar e tomar um café, ou participar aqui da live da gente. Não, pode estar vivo, pode estar morto, pode ser do século XVI, pode ser, sei lá. Hum, Quem que você adoraria? Você fala assim, gente, essa pessoa, eu gostaria de ser um autor de um livro, sei lá, eu gostaria de sentar e ter uma conversa, tomar um cafezinho, levar para o meu ateliê, mostrar desenho, conversar sobre essas coisas todas do meu mundo, não sei. Quem que você convidaria para esse cafezinho, para um diálogo criativo com você? nossa. Tá, Alejandro Jodorowsky, Sim, que é sim, um cineasta, terapeuta, psicomágico, cartomante, tarólogo. É, é um cara muito híbrido sim. também. Tudo a ver, adoro Chama psicomagia. de outros, mas me veio muito Jodorowsky aqui, Sim, porque eu acho que Jodorowsky ele quebra muitos paradigmas, ele usa a arte total, como, total. como um meio de criar esse atrito importante para um avanço de pensamento, para um Sim, entendimento maior da existência humana, sim, das angústias, elaborações criativas, sim, num sentido também terapêutico ou não terapêutico, mas de expressão. sim, Eu acho sim, ele muito potente, assim, é uma ref para mim muito poderosa ele. sim. Não Essa só a coisa da psico. filosofia, mas Sim, o todo de Jodorowsky, né? sim, sim. Eu E, sou apaixonada pela história da psicomagia. Eu acho que aquilo assim, fala, gente, nossa, isso é de outro mundo. O cara estava anos-luz na frente, caramba, não. continua. É um negócio muito incrível, né? O que ele Muito, traz inovador, né? Transgressor, vamos pensar assim, sim. transgressor. Ó, aqui a Delfina Encrais, é isso? Falou, matando a saudade de ver você, Marcelo. Seja E aí, bem-vinda. Delfina, Povo matando a saudade. Bom, outra pergunta bacana. O que você diria para um jovem artista no início de carreira? Algo que você gostaria de falar, puxa, se alguém tivesse falado isso para mim. Sabe que a gente sabe que isso não funciona, né? Porque a trajetória é caminho trilhado. Mas faz de conta que se alguém tivesse falado algo para você lá no início, hum, né, como uma dica, assim, o que, que você diria? Ou você ouviu num determinado momento e você falou, puxa, foi tão legal ouvir isso. cartas a um jovem artista. Ah! Aquele assim, clichê! Mas tá tudo certo. Eu acho que um jovem artista Mas é tem. verdade, pior que é verdade. Esse livro é muito legal, Cartas ao Jovem Artista. Sim. Eu acho que um jovem artista Não tem tem que. atalho, né? Mas eu acho que a inquietude é um motor.
a inquietude, a ousadia, a coragem. Eu acho que isso são molas propulsoras, né? Fazer o que tem sentido para si, independente do que o sistema, ou as pessoas, ou o establishment fala, né? Eu acho que o jovem artista ele tem que ter um coração quente. Sem coração quente, eu acho que ele não há movimento. Ao contrário, a inércia. Então, eu acho que manter o coração quente no sentido da inquietude e de colocar em prática o que vem, botar para fora o que vem e cuidar da saúde mental também, cuidar da saúde psíquica também é importante, né? Sim, para não Redes entrar de na loucura apoio. pessoal, né? Redes de apoio. Eu acho isso muito legal. Eu acho que, A gente se sente eu muito acho, sozinho às vezes, né? As pessoas às vezes é, ficam muito sozinhas, assim, né? apesar E que aí você vê que eu acho que o caminho é muito solitário e muito árduo, muito sim, angustiante, sim, né? sim, e não tem atalho. E é Tem que, passar por é um percurso percorrido, assim, é percurso muito. percorrido mesmo, não tem atalho, né? Que Eu acho que legal. ser artista assumir uma criatividade enquanto projeto de vida, enquanto projeto político também, Sim, existencial, é um sim, caminho de muita coragem, é um caminho de grandes incertezas. Por isso, total. muito cuidado com a saúde mental, redes de apoio. Sim, É complexo essa coisa da profissionalização do artista, viver de arte, sim, tudo muito sim, complexo. Esse projeto neoliberal de que vamos viver de arte, pagar as contas com arte, eu acho balela, eu acho, sim, eu acho uma sim, fabulação do sim, liberalismo, sim, né? E aí eu acho que a gente tem que estar muito acordado para esse viés, vamos dizer assim, político do artista, no sentido dele sim, também se ver enquanto ponto de transformação, de mutação dentro da sociedade. A linguagem é sim, poderosa também, a arte ela é sim, revolução, ela é poderosa, e eu total. acho que dominar isso e colocar isso no lugar certo é potência. Dá trabalho. Total. Dá Não muito se faz trabalho, né? Que é diário, né? Você se testa o tempo todo, né? É uma assim. negociação, principalmente conosco, né? Até onde eu vou com isso, né? E posiciono, porque eu falo, é jogo de adulto, não é de criança birrenta, não. É jogo de adulto. Você Não. posiciona, você escolhe, assume as consequências, é autorresponsável e tá tudo certo, porque é um jogo de adulto, né? Não tem, como é que fala? Não tem varinha de cordão, não tem passe mágico, é dia ralado mesmo, mas isso é maior, né? Então te toma por inteiro, né? Aqui, aliados, 3, 2, 1, é isso? Disse tudo, mestres. Bonitinho. Olha, Mais uma coisa, quando trava, que eu acho que é quase impossível com você, mas sabe, tipo assim, putz, deu um bode, eu não sei nem o que eu vou fazer. Como é que você alimenta a sua criatividade? Já que a nossa live é sobre diálogos criativos sistêmicos. O que você faz assim? música. Cara, uma coisa que te inspira, assim, tô precisando inspirar. Vai para casa do bisavô, né? Vou para Natal. É um Vou para o Rio pouco Grande do isso. Norte, Assim, que é maravilhoso. eu adoro andar, Kátia. Então, assim, se eu tô com um bode criativo ou tô nublado, eu vou andar. Sim, Eu ando, sim. eu entro em loja, sei lá, vou num sebo, sabe? Saio para comer alguma coisa, boto o headphone e fico escutando alguma música. Gostoso. Não tem uma fórmula, né? Sim. Dou um Andar à descanso deriva, daquilo, né? né? Tipo assim, né? Vou Dif- dar uma andada à deriva, É, né? Ficar andando à para mim, deriva. Isso é eu legal adoro mesmo. andar. Faz bem, Gosto né? também. Acho bem legal. Acho bem. Bom, vamos lá. Um big sonho. Sabe aquele projeto rocambolesco? Fala Vixe, assim, vixe, a gente tem um monte, mas sabe aquele assim, você fala, cara, isso seria muito legal. Essa é a hora ó. que eu falo, manda pro CEO, quem sabe ele ouve. Essa é a hora do joga pro céu, joga pro Eita, universo. qual é o meu grande sonho, meu Um Deus? projetão, um Acho que não. projeto, sei lá. Agora, nesse momento, a gente sabe que muda, mas quando você pensa assim, te peguei. Um big projetão, assim.
Nossa, eu acho Rocambolesco, sabe que aquela coisa assim? fazer um livro sobre o meu Livro? trabalho. É, Olha que legal. sabe? Acho que são mais de 20 anos de carreira, então tem muita coisa, muitas fases, né? Eu fico pensando, parece um pouco pensar num livro enquanto um grande projeto, mas talvez para mim seja, porque assim, eu sou muito. Um livro precisa de muita articulação, que depende de mim, né? Sim, No sentido de sim. diagramação, de edição, Ah, e dá uma de. Então, trabalheira, para mim, né? Assim, não é uma seria um coisa que é desafio. facinha, Seria né? um grande desafio. E um grande. Olha, É, eu adoro livro. Eu sou um eu leitor quero, assim, eu já amo quero. Um livro. exemplar é Eu sou de meu, Gêmeos, ó. então eu fico Um bem perto exemplar é dos meu livros. assinado, hein? Pronto, Um exemplar é meu e assinado. Estou esperando já. Agora eu vou cobrar. tá Ai, tem feito. PROAC para escrever livro, sabia? Tem PROAC de arte para se fazer catálogo, essas coisas. Você sabia Sim, disso? Então, sim, olha lá, ó, hashtag sim, fica a sim. dica. Dá um trampo Pronto. E absurdo, até mas é possível. é possível. Não, tô vendo vários amigos meus contemporâneos fazendo seus livros, né? E eu acho bonito, eu acho que o livro ele tem esse poder de É legitimar, um ele tem documento, né? isso, ele tem essa força também de permanência, né? De Sim, você deixar de algum modo cristalizado aquela trajetória, para que outros sim, possam ver, se inspirar, para que possa sim, causar, né, reações sim, e inquietações sim. também. Então acho que é isso, acho que é o fetiche do livro de artista, meu grande Não, mas sonho. aí você faz o seu jeitão, sabe? Tem que ter Sim. a assinatura. Não entra nesses livros tradicionais, Não, assim, a diagramação isso não, louca sua, com imagem, que texto, seja uma experiência, bagunça sabe? tudo. Que seja uma Sim, experiência, um que livro seja como uma experiência, experiência. sim. Gostei, muito legal isso. Um Que não livro seja um como objeto, experiência. que seja um Um objeto que livro como. reage. Eu gosto de Sim, coisas que reagem, sim. sabe? Provoque, né? Que provoque, que provoque. Ação e reação. É... Ação e reação. O que mais? Olha, falta 5 minutos para mim aqui. Ai, Quer falar com as gente, pessoas? Vai tão rápido, gente, é um inferno, né? Quando você vê, já rolou. Dá um gente. alô para as pessoas gerais. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma Se coisa. O alguém que que você tiver pergunta para gostaria de fazer trazer? e eu Ó, dá puder tempo de fazer uma responder, pergunta rapidez, gente. Vamos lá. Escreve aqui na caixinha. Ó, o Rogério já está aqui. Que pena, acabou. Gente, dá para fazer uma pergunta rapidinho, vai. Vamos lá. Estou contando quem aqui no quiser. relógio. E Cronômetro. Pip, pip, pip. Corações, corações, corações. A live fica gravada, gente. Fica lá no GTV. Marcelo, depois eu mando para você o link do e-transfer com ela na tá íntegra, ok, tá? tranquilo. Pergunta, gente? Sem perguntas? Não? A gente vai, eu vou dar uns recados aqui e a gente finaliza esse papo gostoso. Bom, já que ainda não apareceu nenhuma pergunta, próximos recados, gente. Nosso próximo convidado vai ser o Elcio, um pouquinho mais para Eita, frente, Elcio Jorge, que lindão, ótimo. para março, mais ou menos. Aí agora tem, né? Eu vou estar fora uma semana participando de um workshop de sistêmico. Aqui tem uma pergunta. Avelino, qual livro você está lendo agora? Minha irmã que Ah, está as perguntando. curiosidades estão ótimas. A tua irmã? É, Ela quer saber. vamos lá. Ela quer Nossa, eu tô lendo saber. muito, eu tô lendo vários livros, mas um que eu tô mais assim envolvido é um livro sobre a médium Tia Neiva, que criou uma doutrina chamada Vale do Amanhecer. Não é que criou, ela meio que canalizou uma doutrina espiritual em Planaltina. E para mim essa mulher é um avatar, é absurdo o que ela fez e eu tô muito envolvido com essa leitura desse Muito bom. livro. Mas eu fico lendo muita coisa picada ao mesmo tempo, assim. Mas esse livro de Tia Neiva está sendo muito interessante para mim. Ó, tem uma pergunta da Diana aqui. Como é mesmo o nome do convidado do Marcelo, o que você convidou para o cafezinho? Ah, Elcio? Não, 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 do Elcio cafezinho, Barros? Não. do Psicomagia. Ela quer o nome aqui. O teu convidado Ah, especial. Alan Turodsky.
Ai, cortou o áudio aqui, fala de novo. Fala de Alejandro novo que cortou. Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky. Aqui, ó. Isso. O que mais? Deixa eu ver se tem mais Basta. uma pergunta aqui. Perere, perere, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, então só os recados rapidinho, dá tempo. Elcio Jorge, nosso próximo convidado. Depois do Elcio vem a Cleiri Cardoso, vai falar de gravura, uma querida, tá bom? Amanhã, sexta-feira, 19 horas, comigo, mentoria comigo. Toda sexta-feira tem mentoria ao vivo, é aberto, veio fazer suas perguntas de mentoria. Vou trazer assuntos para vocês. Segue lá no postinho. E o que mais? Ah, é isso. É isso. Termina, Marcelo, dá um alô para todo mundo e eu vou fechar essa live. Gratidão pela sua participação. Todo mundo que está aqui, obrigado. Quem é a primeira vez, depois venha nas próximas, segue lá, tudo certo. Bom, pessoal, resistir, existir é um fluxo de ação, de inquietação e de tensão, né? E é necessário e preciso isso para que haja revolução, né? A arte sem revolução não é a arte, não tem, perde sua potência, né? Eu acho que a ideia é não esquecer de perder essa potência e melhor, de reforçar essa potência. E o reforço da potência é você estar conjugado com o teu desejo mais forte. E não deixar que nada, nem ninguém capture esse desejo, né? Sim. O espaço desse desejo tem que ser muito bem guardado, protegido e exercido com muita coragem e ousadia, né? Isso na arte, isso na vida. Com certeza. Marcelo, gratidão. E seguimos, resistindo e existindo. Só tem sentido assim. Sim. Tchau, pessoa bonita. Então, valeu. Obrigado. Tchau, querido. Tchau, tchau.